Artigo do site whatdoesitmean.com, 24 de abril de 2017. ONU e chefes de espionagem ocidental em pânico depois que a Rússia lança primeiro ataque contra o dólar americano, por sorte a FAO e como relatado aos seus assinantes ocidentais. No que parece ser cada vez mais um primeiro ataque russo contra os Estados Unidos durante a atual fase fria da Terceira Guerra Mundial, o Conselho de Segurança da ONU está relatando hoje que o presidente Putin ordenou a implementação imediata do plano de ataque Golden Tsar contra o dólar americano, e que isso aterrorizou tanto o Ocidente que seus principais mestres de espionagem, a Five Eyes Alliance, ou Aliança de Cinco Olhos, se apressou para uma reunião secreta na Nova Zelândia, e o Conselho de Segurança da ONU está agora se apressando para a Casa Branca, mas cujos esforços para conter a Federação, a Rússia no caso, fracassarão. E como afirmado pelo principal conselheiro do Kremlin, Sergei Glaziev, que alertou essas elites ocidentais: quanto mais agressivos forem os americanos, mais cedo eles verão o colapso final do dólar, como a única forma para as vítimas da agressão americana de interrompê-la e se livrar dela. E se livrar do dólar. E logo que nós, no caso a Rússia e a China, encerrarmos com o dólar, será o fim do poderio militar dos Estados Unidos. Tem uma observação aqui, algumas palavras ou frases aparecendo entre aspas neste artigo são aproximações de palavras-frases russas que não têm equivalentes precisos. Então, guerra da moeda, China e Rússia combatem os Estados Unidos. De acordo com este relatório, depois do colapso do Bretton Woods no início dos anos 70, os Estados Unidos fecharam um acordo com a Arábia Saudita para estabelecer os preços do petróleo em termos de dólar. E através deste acordo, o sistema petrodólar nasceu juntamente com uma mudança de paradigma das taxas de câmbio fixas e moedas rastreadas pelo ouro para regimes de taxas flutuantes não lastreadas. O efeito catastrófico sobre o mundo inteiro dos Estados Unidos criarem seu sistema de petrodólar, esse relatório explica, é mostrado pelo presidente John F. Kennedy, no início dos anos 60. Ao tentar quebrar o estado de guerra permanente do complexo industrial militar de sua nação, e isso lhe permitiu reduzir drasticamente o aumento da dívida interna de sua nação para somente 23 bilhões de dólares, trazendo o total para 312 bilhões de dólares. Mas não foi possível ele continuar devido ao seu assassinato público, em 1963. Temos aqui um cartaz falando das guerras que os Estados Unidos se envolveu desde 1952 até 2009, 8 milhões de pessoas, pelo menos, foram assassinadas. Continuando aqui. Sob o predecessor de Kennedy, presidente Lyndon Johnson, este relatório continua, a guerra ilegal do Vietnã cresceu, custando ao povo americano, em 1969, 42 bilhões de dólares, trazendo sua dívida interna total para 354 bilhões. Assumindo o poder do presidente Johnson em 1969, este relatório continua, a guerra ilegal do Vietnã cresceu custando ao povo americano, não, já falei isso. Assumindo o poder do presidente Johnson em 1969, este relatório detalha posteriormente, o presidente Richard Nixon acrescentou outros 121 bilhões à dívida interna dessa nação, elevando o total da dívida interna para 475 bilhões de dólares. Uma quantia tão assombrosa para aquela época que causou o que é chamado agora de choque Nixon, quando na sexta-feira 13 de agosto de 1971, sexta-feira 13 de agosto, não podia ser mais sinistra essa data, Nixon ordenou o cancelamento unilateral da convertibilidade internacional direta do dólar americano
para o ouro. Então, essas são as medidas do Nixon. Então, aquilo que a moeda trazia, redeemable in gold on demand, da United States Treasury, que é redimível por ouro, o dólar perdeu isso. Você poderia trocar a moeda pela quantidade equivalente de dólar. Isso não é mais possível, isso não está mais escrito na moeda americana. Com Nixon removendo o lastro do dólar americano em ouro em 1971, criando assim um sistema petrodólar para substituí-lo, este relatório explica, foi dado aos Estados Unidos uma licença literal para imprimir dinheiro. Mas ao invés de usar esse dinheiro para melhorar a vida das pessoas no país, eles passaram as últimas 4 décadas assolando o mundo com o seu poderio militar no intuito de criar um império para si mesmos. Ao custo assombroso de 20 trilhões de dólares até a presente data em dívida interna, com outros cerca de 106 trilhões de dólares em passivos a descoberto que ele deve aos cidadãos. Para gerenciar seu vasto esquema global de impressão de papel moeda, uma vez que o dólar americano não era mais lastreado pelo ouro, diz esse relatório, os Estados Unidos e seus aliados na Europa Ocidental estabeleceram, em 1973, o que agora é chamado de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ou SWIFT, que é uma sociedade para a telecomunicação financeira interbancária mundial, que é um sistema de mensagem conectado a todo banco, a cada banco no mundo, transfere trilhões de dólares todo dia. É o SWIFT. Como todas as moedas globais são parte do sistema de petrodólares, e cujos valores de moeda também são fixados segundo o dólar americano, este relatório afirma que o sistema de mensagens SWIFT tem sido vital para a saúde de toda a economia global, mas que em 2012, pela primeira vez na história, foi usado como arma de guerra contra a República do Irã, quando o regime de Obama ordenou a sua desconexão, o que mergulhou a nação persa em caos econômico. Em se tornando claro, em 2012, que os Estados Unidos estavam agora usando o sistema SWIFT como arma de guerra, este relatório explica, o presidente Putin ordenou que fosse construído um sistema bancário alternativo global, que é chamado de Financial Information Transmission Service, SPFS, do russo, e que em 23 de março, agora de 2017, a dirigente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, relatou: havia ameaças de que poderíamos ser desconectados do SWIFT. Terminamos o trabalho em nosso próprio sistema de pagamento e, se algo acontecer, todas as operações no formato SWIFT irão funcionar dentro do país. Criamos uma alternativa. Fecha aspas. Na semana anterior ao anúncio da dirigente Nabiullina de que o sistema SPFS estava agora em operação como uma alternativa ao SWIFT, este relatório diz que é importante notar, o Banco Central Russo também abriu sua primeira filial na história, na China, e cujo objetivo combinado com os chineses é agora desviar-se do dólar americano no sistema monetário global. Quase que imediatamente depois que o Banco Central da Rússia anunciou que o SPFS está em operação agora, analistas de inteligência do Conselho de Segurança, nesse relatório, afirmam que relatórios explosivos começaram a emergir de documentos vazados da NSA, que é a National Security Agency, Agência de Segurança Interna Americana, mostrando que os Estados Unidos estavam usando o sistema SWIFT como ferramenta de espionagem, tanto com aliados quanto com adversários. Isso disparou a ordem do presidente Putin hoje de começar a implementar o plano de ataque Golden Tsar contra os americanos. Isso no dia 24 de abril, semana passada. Essa semana. O plano de ataque Golden Tsar contra o dólar americano, explica essa reportagem, é a razão do presidente Putin ter vendido praticamente todos os títulos do Tesouro Americano mantidos pela Federação
e substituídos por uma das maiores quantidades de ouro jamais acumulada por uma nação, e que com a China igualmente acumulando maciça quantidade de ouro, prepara agora ambas as nações para reinstituir o comércio em ouro ao invés dos petrodólares papel de bala. Tem um termo pejorativo, tem um termo russo, tem entre aspas aqui, pejorativo a respeito do petrodólar, que está com seus dias contados. O maior dos medos das elites ocidentais sobre o plano Rússia-China de restabelecer um padrão de ouro global e desvincular suas moedas do comprometido dólar americano, através do novo sistema de mensagens bancárias SPFS da Rússia, essa matéria observa, é que as maiores empresas do mundo irão, sem dúvida, trocar o sistema SWIFT pelo SPFS também. E como um economista observou recentemente, ao dizer, se os Estados Unidos conseguirem submeter o SWIFT à sua vontade, eles terão que lidar com as atitudes agressivas da comunidade empresarial europeia. Já que pessoas de negócio não gostam que políticos intrometam em seus negócios de maneira tão sem cerimônia. Toda empresa de grande porte começaria a se perguntar, seremos nós o próximo? E se Washington me forçar a sacrificar meus interesses e minha reputação? Em relação à viabilidade do plano de ataque Golden Tsar do presidente Putin com os chineses contra o petrodólar americano, este artigo conclui. Um dos economistas top do serviço de notícias do Bitcoin observou os efeitos profundos que terá no mundo inteiro ao afirmar: se ambos os países puderem ignorar completamente o dólar americano, suas moedas nacionais permanecerão estáveis ou ganharão em valor. Ambas as nações têm vastas reservas de ouro, enquanto os Estados Unidos liquidaram lentamente parte de seus ativos em ouro. O mundo financeiro nunca mais será o mesmo se estes planos vierem a ser concretizados. Isso com certeza. Está aqui um economista falando, esse é meu aviso para qualquer um que escute. O dia do juízo está chegando para o dólar americano e com ele o futuro da América. Essa matéria vai continuar. Eu gostaria de lembrar que quando surgiram os BRICS, Brasil, Rússia e Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS, ao longo do processo de criação deles, né, e das reuniões de cúpula, foram 7, que incluem essa data da criação desse sistema paralelo. Isso disparou em 2012, quando os Estados Unidos usou o SWIFT como arma de guerra contra o Irã. É toda aquela história de criar um banco que fosse paralelo ao Banco Mundial, a FMI. Bem, agora vejam, em 2015 eles estavam reunindo anualmente, desde 2009, 2015 foi a última reunião. Por quê? Em 2016 e agora em 2017, Brasil, Rússia e China, África do Sul e Índia passaram por vários problemas. Crises fabricadas, crises reais, crises políticas, econômicas. O fato é que tudo isso está atrelado com o que está acontecendo agora desse confronto das grandes potências, da ameaça de uma guerra nuclear. Eu vou continuar num outro artigo brevemente, tocando nesse mesmo assunto. Obrigado.